Muito bem, nós vamos então retomar a nossa série de estudos, não é? Os irmãos já sabem, nós estamos usando a nossa Confissão de Fé de Westminster, um dos documentos que nossa denominação subscreve como símbolo de fé, e nós já estamos no capítulo 28. E o tópico, o assunto a respeito do qual nós estamos estudando no capítulo 28 é a respeito do sacramento do batismo. Então, hoje nós chegamos ao parágrafo 5º. Então, vamos ver como é que a Confissão de Fé elabora este parágrafo 5º. Embora desprezar ou negligenciar esta ordenança seja um grande pecado, contudo, a graça e a salvação não se acham tão inseparavelmente ligadas com ela que sem ela uma pessoa não possa ser regenerada e salva. Também não é verdade que sejam indubitavelmente regenerados todos os que são batizados. Então, se você prestou bem atenção aí, você viu que esse parágrafo trata de dois assuntos, duas coisas, não é? Primeiro, a relação do símbolo, o batismo, com a coisa simbolizada, a salvação. E também esse parágrafo trata da seriedade do batismo, ok? Você já sabe que um sacramento é um símbolo e um selo de uma graça invisível, não é? O símbolo, ele representa, ele lembra esta realidade espiritual não visível. E selo é uma garantia da graça que ele representa, ok? Eu sempre gosto de usar esta ilustração que eu vou usar agora, porque deixa bem claro essa ideia de símbolo e coisa simbolizada, não é? Na nossa cultura, nós usamos um anel como símbolo da aliança conjugal. Então, eu tenho aqui no meu dedo anelar da mão esquerda um anel. A gente chama de aliança, a gente chama o anel pelo nome da coisa simbolizada, né? Então, isso aqui é o símbolo de uma realidade espiritual, não tangível, não é? Lembra, ele é um símbolo de uma aliança. É sinal de que eu estou aliançado. Eu tenho um pacto, uma aliança com uma mulher. E é também um selo, não é? Quando nós trocamos este anel, eu estava querendo dizer que eu estava falando sério. A Eliane também está dizendo, isso aqui é uma garantia dos compromissos que eu estou assumindo. Estou falando sério. Então, entendeu o que é símbolo? Símbolo e penhor. Quando Deus fez aliança com o seu povo, ele estabeleceu um símbolo e também um penhor. Então, o que são sacramentos? São símbolos e são penhores de uma realidade espiritual. Então, esse parágrafo está nos ajudando a entender qual é a relação entre o símbolo e a coisa simbolizada, ok? E também está nos ajudando a entender a seriedade deste símbolo, ok? Então vamos ver. A graça e a salvação não se acham tão inseparavelmente ligadas
com a ordenança, com o símbolo, que sem a ordenança uma pessoa não possa ser regenerada e salva. Então veja bem, o que está dizendo aí? Aí está dizendo que a relação entre o símbolo e a coisa simbolizada não é tão inseparável que uma pessoa não possa ser salva sem o símbolo. Está dizendo aí é que a relação não é tão inseparável que uma pessoa não possa ter a coisa simbolizada sem ter o símbolo. Então, há uma relação estreita, mas essa relação não é tão inseparável que é possível que uma pessoa tenha a coisa simbolizada, a graça salvadora, a salvação, e não tenha o símbolo e o selo que a representa. Então, isso é possível. Onde é que os nossos irmãos tiraram isso? Vejam bem, aí Atos capítulo 10. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 10. Veja o verso 2. Atos capítulo 10, verso 2. Está falando aí a respeito daquela experiência de Pedro lá na casa de Cornélio, tá? Então está dizendo que Cornélio era um homem piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. O outro verso é o verso 4. Vamos ver o verso 4. Cornélio, este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Então, Cornélio recebeu uma revelação, uma orientação da parte de Deus para mandar chamar Pedro. Lembram? Próximo versículo. Qual é o próximo versículo? Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Pedro estava lá na casa de Simão, o curtidor. Lembram? Lá na casa de Simão, o curtidor, Pedro teve aquela visão do lençol, não é? Próximo verso. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Parece-me que há uma seleção de versos aí, Pedro, que eu não tenho aqui, Pedro e Duda, que eu não tenho aqui de memória. Vamos olhar qual é o próximo verso lá Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 de seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. Qual é o próximo verso selecionado? Ao próximo verso selecionado. Então é o 2, 4, 22, o 31. 22 e o 31. Vamos lá. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Então agora o Pedro já está recebendo a informação de que um gentio chamado Cornélio recebera uma revelação de Deus e que Pedro deveria levar a mensagem do evangelho lá, não é? E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Próximo verso, 45, 47, não é isso?
E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. A essa altura da narrativa, a gente já tem conhecimento de que Cornélio era um crente. Já havia até recebido, não é, o Espírito Santo. Verso 47. Porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados antes que, assim como nós, estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? O que eu estou pretendendo mostrar com essa narrativa que foi usada pelos irmãos que escreveram a Confissão de Fé? O que os nossos irmãos estão tentando mostrar para nós aí é que Cornélio, durante algum tempo, ele era detentor da bênção da salvação sem ter a coisa simbolizada. Então, esse é um exemplo bíblico de que é possível alguém ter a coisa simbolizada sem ter o símbolo, não é? Ele tinha a coisa simbolizada e não tinha o símbolo. Os nossos irmãos que escreveram a Confissão de Fé não usam o texto que eu vou mencionar agora, por isso não está aí, mas eu acho que ele também nos ajuda a ver esse ponto, que é aquele malfeitor que foi crucificado ao lado de Jesus, cuja salvação foi testificada por Jesus. Não foi? Jesus não disse a ele: hoje estarás comigo no paraíso? Então a gente não pode ter dúvidas que aquele malfeitor recebeu pela graça de Deus a bênção da salvação. E muito provavelmente, porque ele morreu naquele dia, nunca recebeu o símbolo da coisa simbolizada. Tá claro? Então, o que esse parágrafo está dizendo? Está dizendo que há uma relação muito estreita entre o símbolo e a coisa simbolizada. O batismo com água é o símbolo. A coisa simbolizada é o lavar regenerador do Espírito Santo. Há uma relação estreita, mas essa relação não é tão estreita, tão inseparável, que alguém não possa ter o lavar regenerador sem ter o batismo com água. Entendeu? Então, é isso que eles estão dizendo aí. Além disso, também não é verdade que sejam indubitavelmente regenerados todos os que são batizados. Agora é o contrário. Agora o que eles estão dizendo é o seguinte: é possível alguém ter o símbolo e não ter a coisa simbolizada. Entendeu? Então veja bem, isso aqui é o símbolo. Você pode ter alguém que não tenha o símbolo. Não tem o símbolo, mas ele tem a coisa simbolizada. Agora você pode ter alguém que ostenta o símbolo e não é casado, não tem a coisa simbolizada. Então alguém pode ter o símbolo sem ter a coisa simbolizada. É isso que está dizendo aí, ó. Nem todos os que são batizados são regenerados. Você pode ter alguém que recebeu o batismo com água, mas nunca foi agraciado com o lavar regenerador do Espírito Santo. Então, vejam bem, isso é percebido aí. Dê uma olhada em Atos capítulo 8, versos 9 a 13. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria,
insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe e os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Então nós temos o registro de um mágico, um mágico que abraçou a fé, não é? Praticante lá de um tipo qualquer de magia, e foi batizado. Está claro no texto. Mas lá no final do capítulo, versos 18 a 23, fica claro que Simão não recebeu o lavar regenerador do Espírito. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Então, arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Então, o que nós vemos aqui? Alguém que abraçou a fé, recebeu o símbolo da regeneração, a água batismal, mas que a narrativa bíblica deixa claro que, embora ele tivesse o símbolo, ele não tinha a coisa simbolizada. Está claro isso? Então, como é que é a relação entre o símbolo do batismo e a coisa simbolizada, o lavar regenerador do Espírito Santo? Há uma relação estreita, mas essa relação não é tão inseparável que alguém não possa ter um sem ter o outro. Está claro? Então, vamos para frente. Bom, quer dizer que há uma relação, mas essa relação não é tão inseparável. Então, se eu posso ter a coisa simbolizada sem ter o símbolo, o importante é a coisa simbolizada. Não precisa do símbolo, não é verdade? Para quê? Eu posso desprezar o símbolo. Para que receber o símbolo? Os nossos irmãos disseram: não. Desprezar ou negligenciar o símbolo é um grande pecado. Então, aqueles que receberam a coisa simbolizada deve também receber o símbolo. Eles chamam de grande pecado. Por que seria pecado não receber o símbolo, a água batismal? Primeiro, porque é uma ordem expressa do Senhor, não é?
Em Mateus 28:19, Jesus deixou claro que o símbolo deveria ser aplicado. O que diz aí Mateus 28:19? Alguém leia? Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Negligenciar o símbolo, portanto, é desobedecer uma ordem explícita do Senhor. Esse texto de Êxodo 4, 24 a 26, não precisamos ler, não, mas vamos ler, vamos lá. Êxodo 4, 24 a 26. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Olha só. Deus ameaçou matar Moisés pelo descumprimento da ordenança de circuncidar o seu filho, sinal da aliança. Então, a questão é a seguinte: desprezar o símbolo é pecado, porque é negligenciar e desobedecer uma ordem do Senhor. Além disso, meus irmãos, o desprezo do símbolo está muito próximo do desprezo da coisa simbolizada. Há uma relação estreita. Quem despreza o símbolo pode estar muito próximo de desprezar a coisa simbolizada. Maridos, usem sua aliança. Usem sua aliança. Esposas, usem as suas alianças. Desprezar o símbolo pode estar muito perto de desprezar a coisa simbolizada. Faça questão de lembrar a você mesmo e aos outros que você está aliançado. Então, quem despreza o símbolo pode estar muito próximo de desprezar, de desconsiderar a coisa simbolizada. Ok? Então, o que é que nós aprendemos aqui? Qual é a relação entre o batismo com água e o batismo com o Espírito Santo? E aprendemos também a seriedade, a gravidade, a importância do batismo com água. Alguma pergunta sobre esse parágrafo? Não? Então, vamos para frente, não é? Vamos para frente, vamos para o parágrafo 6. A eficácia do batismo não se limita ao momento em que é administrado. Contudo, pelo devido uso desta ordenança, a graça prometida é não somente oferecida, mas realmente manifestada e conferida pelo Espírito Santo àqueles a quem ele pertence, adultos ou crianças, segundo o conselho da vontade de Deus, em seu tempo apropriado. Muito bem. Irmãos, diferentemente de outras tradições evangélicas, a tradição reformada crê na eficácia dos sacramentos. Existem tradições evangélicas, o evangelicalismo, por exemplo, acredita que o batismo simboliza uma realidade, é apenas um símbolo. Ele não é um meio de graça. Ele não comunica a graça simbolizada. A nossa tradição, a tradição reformada,
crê que ele simboliza, mas mais do que isso, a graça prometida é não somente oferecida, mas realmente manifestada e conferida. Então, o batismo não apenas simboliza uma graça, mas ele comunica essa graça. Então, nós somos diferentes da tradição evangelical. Mas, diferentemente do catolicismo romano, nós não cremos que a eficácia esteja no sacramento em si ou naquele que os ministra. Igual a nós, os católicos acreditam que há eficácia no sacramento, mas por razões diferentes, entendeu? Os católicos acreditam que o sacramento opera por si mesmo. Termo técnico do latim é opere ex operato. Então, a teologia católica crê que o sacramento é opere ex operato, ou seja, ele opera por si mesmo. Então, aquela água batismal aplicada pelo sacerdote, ela por si mesma tem o poder de lavar o pecado da criança. Por isso é que, sobretudo no catolicismo mais antigo, os pais tinham um medo muito grande que o filho morresse sem receber a água batismal. Eles acreditam na regeneração batismal. O batismo é eficaz? O católico diz sim. O reformado diz sim, é eficaz. Só que para o católico, ele é eficaz por si mesmo. Não é? Para nós, não. Para nós, ele é eficaz porque Deus decidiu usá-lo como instrumento, como ferramenta nas mãos do Espírito Santo para comunicar a graça que ele simboliza. Então, o batismo não opera por si mesmo. Ele opera como um meio que o Espírito Santo livremente, soberanamente usa. Pegou a diferença? Então, os evangelicais, batismo não tem eficácia nenhuma, é só um símbolo. Católicos, batismo é eficaz por si mesmo. Reformados, batismo é eficaz como meio usado pelo Espírito Santo. Tá claro? A diferença aí? Então, vamos lá. Por que ele é eficaz? Ele é eficaz pelo devido uso dessa ordenança. A graça prometida é não somente oferecida, mas ela realmente é manifestada, ela é conferida, ela é dada pelo Espírito Santo àqueles a quem ele pertence. Ok? Então, os sacramentos são meios de graça porque Deus decidiu usá-los de maneira livre e soberana para comunicar por meio deles a graça que eles simbolizam. Então, eles não operam por si mesmos. O Espírito Santo opera por meio deles. É diferente, ok? Agora veja bem, por isso mesmo, a eficácia não se limita ao momento em que é administrado. Essa eficácia, ela acontece segundo o conselho da vontade de Deus em seu tempo apropriado. A Bíblia diz que, como o vento, o Espírito Santo opera onde, como e quando ele quer.
O Espírito Santo usa o batismo para comunicar graça? Usa. Quando? Quando ele quiser. O Espírito Santo é soberano, ele é livre, ele usa quando, como, onde ele quiser. Pode usar antes do momento de administrar o batismo, lembra de Cornélio? Pode ser no momento e pode ser depois, não é? Então, às vezes a criança recebe a água batismal, mas a graça simbolizada pela água batismal será conferida pelo Espírito Santo no futuro. Entende? Ah, então, eu recebi a água batismal, eu tinha 1 ano. Acho que o lavar regenerador com o Espírito Santo só aconteceu depois dos 20. Acho que sim, não é? O Espírito Santo, soberanamente, concedeu a mim aquilo que foi simbolizado há mais de 20 anos. Ele soberanamente me lavou com o sangue de Jesus Cristo. Entendeu? Agora veja bem. Há pelo menos 2 implicações dessa afirmação. Primeiro, significa que a graça simbolizada e prometida pelo batismo pode ser conferida antes, durante ou depois da administração do mesmo. Então, eu disse isso a vocês, não é? E segundo, nós podemos e devemos nos beneficiar do nosso batismo ao longo de toda a nossa jornada. Quando você recebeu a água batismal, você recebeu o sinal de uma graça e você recebeu também o penhor, a garantia dessa graça. Então você pode trazer à memória, você pode reivindicar ao Senhor o cumprimento dessa graça. Por exemplo, quando você vê alguém sendo batizado aqui, você deveria se lembrar do seu batismo. Você recebeu esse selo, essa garantia do lavar regenerador. Quem sabe você está lutando hoje com algum pecado e você pode dizer: Deus, eu recebi a água batismal. A Bíblia diz que o Senhor prometeu purificar um povo para si, e eu sou parte desse povo. O Senhor é fiel e justo, não apenas para perdoar o meu pecado, mas para me purificar de toda injustiça. Obrigado, Senhor, cumpra a tua promessa. Lava-me, purifica-me do meu pecado. Percebe? Então, você pode e deve se beneficiar. Quem sabe se você tem lá da sua criança até uma foto do dia do batismo dela, você pode até usar isso como um recurso pedagógico. Criancinha fez alguma coisa errada, precisa pedir perdão ao Papai do Céu. Você pode até pegar aquela foto e dizer: filhinho, olha aqui, ó, o dia que o pastor colocou água na sua cabecinha, tá vendo aqui, ó? Isso aqui significa que o Papai do Céu prometeu que vai lavar o seu pecado. Isso é promessa, o Papai do Céu fez essa promessa, e para dizer que ele estava falando sério, o pastor aplicou água na sua cabeça, tá vendo? Vamos pedir o Papai do Céu para cumprir essa promessa? Pode até mostrar a foto, orar com ela, não é? Então, o batismo, a bênção do batismo não se limita apenas ao momento em que é administrado. Oi.
Quem morre nos delitos e pecados estão perdidos. O que eu disse é o seguinte, é que o batismo é um meio que o Espírito Santo usa para conferir a graça salvadora a uma pessoa. Quando que o Espírito Santo usa? Quando, onde ele quiser. Ele usa soberanamente. Se ele quiser usar, ele vai usar soberanamente. Vamos mudar o meio de graça. A palavra é meio de graça, não é? Por que ela é meio de graça? Porque o Espírito Santo decidiu usar a palavra para chamar os pecadores. Então, o Espírito Santo soberanamente usa a palavra para comunicar a graça salvadora. Quando ele quiser, onde ele quiser, soberanamente, livremente, o Espírito Santo não é controlado por nós. E se o Espírito Santo não tornar a palavra eficaz? A palavra não será eficaz. Não, absolutamente não. Nós acabamos de dizer que alguém pode ter o símbolo sem nunca ter a coisa simbolizada. Ele não opera por si mesmo, é um meio de graça. Entendeu? Então, é isso mesmo. Não depende de quem aplica a água batismal, não depende, depende da soberana obra do Espírito Santo. É isso mesmo. Pois não, Ângela. Ângela, Ana Rita, desculpe. Tudo em casa, farinha do mesmo saco. Sim, ele teve o símbolo, mas não teve a coisa simbolizada. É como uma pessoa que usou aliança a vida toda, mas nunca se casou. Só tinha o símbolo, nunca teve um casamento. Tinha um símbolo, mas nunca teve Jesus. Entendeu? Podemos prosseguir? Tranquilo? Tamo junto aí? Tamo junto? Estão me acompanhando? Tamo junto, né? Ele está lembrando de um preletor que. Ele tá ligado, né? Ele vai falando, a certa altura e fala: tá ligado? Aí todo mundo tem que bater palma, assim, ó. Para fazer ele tá ligado. Tá me acompanhando? Tá comigo aí? Ok. Agora o parágrafo 7º. O sacramento do batismo deve ser administrado uma só vez a uma mesma pessoa. Então, a nossa tradição entende que o sacramento do batismo é um rito de iniciação. Então, aliás, o termo batismo no imaginário popular significa iniciação, né? Tipo, vou ser batizado, vou iniciar, né? Vai ser um rito de iniciação. Passei pelo meu batismo, foi a primeira vez, não é? Então, o batismo é um rito de iniciação. Portanto, diferentemente da ceia, ele é um sacramento irrepetível. Santa Ceia a gente repete, né?
João Calvino entendia que não deveria ter culto sem Santa Ceia. Todo culto deveria ter Santa Ceia, não é? Nós aqui na nossa igreja temos o hábito de participarmos da ceia mensalmente. Então é algo que se repete. Mas o batismo não. O batismo é é um rito de iniciação. Uma pessoa foi iniciada na fé, nasceu de novo, foi inserida no povo da aliança de uma vez por todas. Então, portanto, o batismo não se repete. Você vai dizer, mas reverendo, eu vim da Igreja Católica, eu fui batizado lá, e quando eu vim para a igreja presbiteriana, vocês me batizaram de novo. E aí? Não é? É que no nosso entendimento, por causa pelo fato de o catolicismo e outras religiões, não é? Ter transigido com questões que são centrais da fé, nós consideramos que você só foi iniciado mesmo na verdadeira fé bíblica quando você recebeu aquele batismo que você considera o segundo. Mas nós não batizamos quando a pessoa vem de outras denominações que nós consideramos legitimamente cristãs, bíblicas, evangélicas. Para nós, quando você vem de lá, você não está sendo iniciado, você só está mudando de cômodo dentro de uma mesma casa. Entendeu? Há alguma base bíblica para rebatismo de alguém que teve um batismo que, por alguma razão, não foi considerado legítimo? Esse texto, eu acho que ele dá base para os nossos irmãos, eles usam esse texto aí. Atos 19, 3, 4 e 5. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Paulo encontrou alguns crentes em Éfeso e tomou conhecimento de que eles não tinham recebido o batismo cristão. Eles tinham recebido aquele batismo de João Batista, que era um rito judaico. Então, eles não tinham sido ainda iniciados na carreira cristã pelo batismo cristão. Então, Paulo os batizou, entre aspas, novamente, porque entendeu que o batismo de João não era legitimamente um batismo cristão, mas era um daqueles ritos judaicos de purificação. Entenderam? Então, os nossos irmãos da confissão de fé entendem que o batismo deve ser administrado uma única vez a uma mesma pessoa. É desnecessário. Mas e aí? Se acontecer, está pecado? Não. É desnecessário. Não faz sentido, não é? Porque é um rito de iniciação. Alguma pergunta? Pois não? O Paulo encontrou pessoas que eram cristãs, mas que não tinham sido batizadas.
Paulo entendeu que eles tinham a coisa simbolizada, mas não tinham o símbolo ainda. Embora eles dissessem, olha, nós recebemos o batismo de João Batista. E aí Paulo, entendendo que o batismo de João não era o batismo de iniciação cristã, era um daqueles ritos do judaísmo. Entendeu? Aí Paulo os batizou, porque não considerou legítimo o batismo que eles tinham recebido. Por falar em João Batista, deixa eu dar a palavra para o João Batista lá atrás. Então, não é alguns anos atrás, muitos anos atrás. João, desculpe, brincadeira. Sim, acontece, isso acontece. Pois é, eu acho que poderia. Eu tenho uma experiência pessoal. Em São Paulo, uma irmã veio da igreja IPU. Lá em São Paulo tem uma igreja presbiteriana unida, que é uma igreja local que pertence à IPB. Não é disso que eu estou falando. Tem uma denominação que chama Igreja Presbiteriana Unida. É uma denominação liberal, que nós entendemos que não é uma igreja genuinamente evangélica e tal. Mas essa igreja aceitava o batismo católico. Então, uma pessoa procedente do catolicismo foi recebida lá, não foi batizada. E ela veio para a nossa igreja por transferência. E aí um dia eu descobri que ela nunca tinha sido batizada numa igreja evangélica. Aí conversei com ela. Falei, o que você acha? Vamos. Eu falei, eu até gostaria. E aí ela foi, então. Já era membro da igreja há muitos anos e foi batizada já sendo membro da igreja, entendeu? Eu expliquei para a igreja a questão e tal. Mas acontece, às vezes pastores esquecem. Não, eu poderia aplicar a água batismal. Não, poderia, acho que sim. Chamaria à frente, né, dizer, irmãos, olha, por um lapso da minha parte, eu acabei esquecendo de aplicar a água batismal à irmã naquele dia. Então nós vamos agora, nesse momento, aplicar a água batismal para que ela possa receber o símbolo do lavar regenerador do Espírito Santo. Aplicaria a água, oraria por ela, pediria perdão a ela e à igreja. Não é? Poderia, muito bem, acho que não tem problema não. Acho que. Oi. Não era um rito de iniciação. O João Batista, nos dias de João Batista, o rito de iniciação ainda era a circuncisão. Então, alguém era iniciado por meio da circuncisão.
No Antigo Testamento, havia na lei cerimonial a previsão de muitos ritos com água para purificação. Então, por exemplo, alguém que encostasse num morto, num defunto, ele era considerado imundo cerimonialmente. Ele tinha que passar por um rito de purificação. Então, por exemplo, quando Davi ora lá no Salmo 51, purifica-me com isopo e ficarei limpo. Ele está se referindo àqueles ritos. Isopo era um galinho que aspergia sobre as pessoas e tal, às vezes água com cinza de um animal que havia sido sacrificado e queimado e tal. Então havia vários ritos assim. O do João Batista era um desses ritos. Era uma convocação do povo dizendo: olha, o Messias está às portas, arrependei-vos, não é? Então ele fazia para aqueles arrependidos esse rito de purificação. Não era o rito de iniciação, entendeu? Uhum. Não sei dizer. Não, não sei dizer. Não sei. É, não sei dizer. Não sei. Oi? Ah, não, certamente. Acho que não, não sei. Não sei dizer também se tem alguma analogia. Talvez sim, talvez não. Não sei dizer. Mas o rito era muito parecido, né? Muito parecido. Tá vendo como é que é importante? Eu acho que eu nunca daria aqui uma aula sobre batismo, a não ser que alguém me pedisse, mas o fato de estar aí na confissão de fé, e é curioso que quantos de vocês estão querendo falar sobre esse assunto, não é? Então, tá valendo a pena a gente passear por esses tópicos da confissão de fé. Pois não, Carlos? Sim, pois é. É. Talvez a gente não tem detalhes de toda a conversa, não é? O que a gente tem é que ele leu uma passagem de Isaías, e aí o Felipe perguntou: você entende o que está lendo? Ele falou: alguém tem que me explicar, eu não sei se o profeta está falando dele mesmo, ou se de outro e tal. E só disse que Felipe, a partir daí, falou do evangelho para ele, falou a respeito de Jesus. É provável, é provável que Filipe tenha falado do batismo, porque afinal de contas Jesus disse que deveria sair, pregar e batizar, né? É provável que Filipe tenha dito a ele da necessidade do batismo, e ele respondeu: ué, então, se precisa, tem água aí, por que não? Não é? Talvez tenha sido isso. Muito bem, muito bem. Podemos encerrar. Oh, pois não, Silvio. Acho que a escritura não diz assim o que o motivou, não, sabe? Não, Jesus foi circuncidado.
Sim, ele passou por aquele rito de purificação, mas o rito de iniciação de Jesus foi circuncisão. Ah, sim, obviamente, obviamente. Não é se eram judeus ou, ou prosélitos, certamente foram circuncidados. Sim, ali é uma declaração pública da posição do Messias. Deus dizendo, é esse aí, ó. Porque João vinha dizendo, olha, eu estou batizando vocês com água, mas vem um aí, depois de mim, eu não sou digno nem de a sandália dele, não é? Ele sim, ele vai batizar com. Então, aquele tanto de gente sendo batizado, de repente, um sujeito lá no meio daquela multidão é declarado publicamente. É esse aí, ó. É esse que eu vinha falando. Esse que eu não sou digno de amarrar as sandálias dele. Então, é uma declaração pública da, é, é, do caráter messiânico de Jesus. Uhum. Exatamente. Ele era o cumprimento de toda aquele cerimonial estabelecido pelo Senhor. Não, não. Aliás, ele instituiu esse batismo depois da sua ressurreição, não é? Ele morreu, ressuscitou e aí instituiu o batismo.